Como começar a estudar para concurso ainda na faculdade, parte 1. Olha só, antes de você startar o seu estudo, o que você precisa saber? Qual concurso que você quer? E como que você escolhe esse concurso? É importante que seja de acordo com o seu perfil. Eu, por exemplo, a faculdade inteira, já entrei na faculdade querendo ser promotora de justiça e já me imaginava no exercício, seja em qualquer área de atuação. É bem verdade que hoje eu atuo no crime. Aliás, há muitos anos eu atuo no crime. Mas eu também gostava de atuar em outras matérias. Como que eu descobri essa vocação? Tá, eu entrei na faculdade querendo ser promotora, sim, mas eu também fui fazer o que? Diversos estágios. Então isso é importante. Uma vez escolhido o concurso que você quer, é importante que você leia o edital ainda na graduação. Por que eu quero que você leia o edital na graduação? Para você entender quais são os requisitos daquele concurso. E por que eu tô te falando isso? Porque alguns requisitos você vai poder já ir cumprindo na faculdade dependendo do concurso. Por que eu tô te falando isso? Porque a maioria dos concursos de alta performance exige 3 anos de atividade jurídica. Além de ser bacharel em Direito, vai ter que ter os 3 anos de atividade jurídica. Fer, e o que considera como atividade jurídica? Depende do concurso. Então, no edital do seu concurso, ele vai fazer uma remissão a uma outra legislação que vai estar dizendo o que é 3 anos. Então, por exemplo, para a magistratura, vai ter uma remissão a uma resolução do CNJ. E aí você vai ter que ir lá olhar. Para o Ministério Público, a resolução é do CNMP e assim por diante. Aqui no canal, a gente também tem uns shortzinhos, uns vídeos bem curtinhos, explicando o que configura 3 anos de prática para magistratura, para MP, para defensoria, para delegado. Procura aí que você vai encontrar. E o que faz diferença? Algumas carreiras aceitam atividade jurídica ainda na faculdade. Outras carreiras não, são só exercícios de atividade que você faça depois de formado, tá? Por isso que eu quero que você leia o edital. Além disso, ao ler o edital, você vai ter dimensão do que é aquele concurso, porque nem todos os concursos têm as mesmas fases, mas esses de alta performance, a grande maioria tem. A prova objetiva, geralmente, são 100 questões, com 5 alternativas cada uma das questões, tá? Prova extensa, de duração de 5 horas, já computada nesse tempo, você passar no gabarito. A segunda fase consiste na prova discursiva, que a gente fala. Essa prova discursiva, ela vai ter sempre questões discursivas extensas, assim, concursos mais simples, 10 linhas, mas concursos mais complexos, 30 linhas por questão, sem falar que deve ter sempre uma dissertação, que é uma média de 70 linhas. Alguns concursos, como o Ministério Público, magistratura, também cai peça prática, tá? Então, vai cair sentença na magistratura e na parte do Ministério Público pode cair uma infinidade de peças. Então, essa é a discursiva. Para delegado, em alguns estados, também tem peça prática, além das questões discursivas. Entre a discursiva e a prova oral, geralmente você tem a fase de investigação de conduta, de investigação social e tem também a comprovação dos seus 3 anos de atividade jurídica. Como eu falei, pode ser que algum concurso aceite atividade que você exerceu ainda na graduação. Por isso que é importante você realizar estágio. Magistratura e MP não aceitam, mas alguns concursos de delegado, algumas procuradorias também aceitam o estágio na graduação. Então, você ter feito estágio, ter feito na graduação ou fazer nesse período, caso você ainda esteja na graduação, é fundamental. Por isso que esse vídeo é direcionado para quem ainda está na faculdade, tá? Para você já aproveitar esse tempo que você está na faculdade, para já ir, então, direcionando a sua vida, assim, já as suas metas, o seu rumo e tudo mais, né? E produzindo já o material que é necessário para isso, ou produzindo as atividades jurídicas que são necessárias. Então, nessa fase, antes da prova oral, você comprova os 3 anos. Outro ponto é o seguinte: para aqueles concursos que não aceitam estágio durante a graduação, alguns aceitam mestrado, doutorado, pós-graduação, outros não aceitam pós-graduação. Como que você vai saber isso? Lendo o edital. E aqui é outro ponto importante. Então, logo que você se forma, já começar a
né, a dar continuidade ao seu estudo, seja numa pós, num mestrado, num doutorado, para já ir pensando em como comprovar os 3 anos de atividade jurídica. Porque, gente, olha só, se você não comprovar, você não fica habilitado para a prova oral. E eu já vi muito candidato não conseguir comprovar. Imagina você ter passado, né, chegado nessa fase, no concurso difícil e não poder ir para frente porque você não comprovou os 3 anos de prática jurídica. Um fiasco, né? Então, não vamos deixar isso acontecer com você. E depois vem a prova oral, onde você vai ser arguido pela banca com perguntas orais, a duração de provas geralmente 1 hora. Em alguns concursos, você sorteia o ponto 24 horas antes e sabe então que você vai responder perguntas nas 24 horas seguintes sobre aquele ponto. Noutros concursos, tipo o Ministério Público, não tem sorteio de ponto e você chega lá, senta e seja o que Deus quiser, tá? Outros concursos têm ainda mais uma fase que é só classificatória, que a gente chama, ou seja, ela não te elimina. As outras até aqui são eliminatórias. Você pode ser, então, eliminado se não for aprovado. Essa que eu vou falar agora é só classificatória. Qual é? A prova de tribuna. Muitos ministérios públicos, para ver se você tem aptidão, por exemplo, para fazer júri, eles colocam então a prova de tribuna, aonde você tem que, por 10 minutos, fazer uma sustentação oral de um julgamento do júri, tá? Mas aqui é só classificatória, ou seja, ela vai interferir apenas na posição que você ocupa no concurso. E ainda, você, depois disso tudo, tem a prova de título, que eu demando a mais importante para vocês que estão na faculdade. A prova de título vai dizer qual a sua classificação, tal qual a de tribuna, vai interferir se você está entre os primeiros ou entre o último, etc. Por que isso faz diferença? Por conta do número de vagas. Então, estar dentro do número de vagas vai te possibilitar tomar a posse, vai te garantir a posse. Estar fora do número de vagas, não. Você pode estar aprovado, mas fora do número de vagas. E aí isso pode ser um problema, a depender do edital. Então, mirando estar dentro do número de vagas, ter título é muito importante. E o que conta como título? Além de mestrado, doutorado, pós-graduação, a publicação acadêmica conta como título. Então, você está aí na faculdade, aproveite esse período para participar de artigos científicos, publicações em revistas, para participar de publicações de e-books. Na hora que você terminar o teu TCC, vai atrás de publicar, porque isso influencia muito na ordem. E mesmo assim, Fê, mas e se eu passar dentro do número de vaga, vai influenciar? Vai influenciar, porque os primeiros lugares são os primeiros a escolher a comarca na qual vão trabalhar. Então, faz muita diferença. Então, já sabe, tá na faculdade, escolhe o concurso que você quer. Eu sempre brinco que escolhe o concurso para chamar de seu, já vai lendo o edital, já enxerga todas essas fases que eu te falei e principalmente já vê o que você já pode ir produzindo de títulos nesse período ainda na faculdade. Agora, como começar a estudar, a gente vai falar disso no próximo vídeo. Mas antes, se você ainda não me conhecia, meu nome é Fernanda Soares, eu sou promotora de justiça, professora de técnica de estudo baseada em neurociência no CSA, que é Construindo a Sua Aprovação. Segue aqui esse canal e também segue a gente lá no Instagram. Meu Instagram é @prof.fersoares e do Thiago, @thiagosimões com 2 S no final. E agora vem me encontrar no outro vídeo.